Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Como se fosse uma coisa bíblica, né, ou espiritual, que judeu tem que odiar árabe tem que odiar judeu, coisa assim. É uma infantilidade, na minha opinião, como qualquer outra, e principalmente em tempos modernos de diálogo, de democracia, a gente precisa desmistificar isso. Por que eu falo dessa forma, né? Independente do governo israelense, que eu, Dudu, não concordo com tudo que é feito no governo israelense, assim como muitos israelenses, e essa justamente é a graça. E é o ponto que eu quero trazer aqui. Israel, ele é o único país democrático entre 58 países árabes da região. Isso significa que pode-se criticar o governo. E existem partidos de direita e de esquerda. E eu particularmente acho que o nosso primeiro-ministro de agora, Benjamin Netanyahu, ele tem muitos acertos e muitos erros. E isso é algo saudável para um país democrático. Agora, quando você fala de ser humano, o povo judeu, estou falando agora a grande maioria, né? Porque às vezes você vai me perguntar depois, e muita gente traz hoje em dia no Instagram, minorias, né? Que cuspiam contra outra pessoa de outra religião. Essas minorias a gente vai encontrar em todos os grupos, porque tem pessoas radicais que elas não entendem a essência da Bíblia, e a essência da Torá, e a essência do Alcorão. E como o meu amigo Peixoto falou, que eu gostei muito do que você falou, e eu ia até falar isso sem ter tanto conhecimento da causa, eu tenho certeza que o Alcorão, na sua maioria, é um livro de paz, é um livro de amor, é um livro de valores éticos, é um livro de Deus, e com certeza, né, você falou, eu quero te perguntar daqui a pouco sobre isso, não apoia bombas, você falou nucleares, mas eu tenho certeza que bombas balísticas ou revólver também não, né? Eu queria entrar um pouco nisso, porque assim, é relativo, mas é tudo fogo. Agora, a minha pergunta para você é assim, sobre a proporcionalidade. Porque tudo que você falou uma narrativa muito bonita, né, da forma que você fala. Só que quando você vai ver na prática, uma coisa é você falar, né, que em Israel ele tem regras, depois eu posso explicar por quê, de etnia judaica, justamente para a sobrevivência do único estado judeu do mundo, que ele é uma azeitona no mapa, né, que ele é, na verdade, um estado muito pequeno, e para sua sobrevivência tem certas regras. Mas, ao mesmo tempo, dos 10 milhões, você sabe disso, dos habitantes de Israel, não estou falando da faixa de Gaza, nem da Cisjordânia, nós temos... para você eu sei que você sabe, mas talvez o nosso público não, 2 milhões de palestinos muçulmanos que têm todos os direitos à saúde, à escola, à educação, a transporte, exatamente igual ao israelense. Inclusive, muitos soldados do Tzahal, que é o exército israelense, eles são palestinos. Então não tem que fazer essa intriga. Mas a minha pergunta é, a desproporcionalidade, né? Quando você fala que para combater, digamos assim, os Estados Unidos ou Israel, existem certos comportamentos extremamente radicais e opressores dentro do próprio regime, como a gente vê em muitos vídeos, né? E muitas pessoas que fugiram do Irã, iranianos, não estou falando judeus, né? Muçulmanos, eles falam sobre isso. Tanto é que no ataque meticuloso, na minha opinião, milagroso, que Israel fez nessa guerra dos 12 dias, eu falo milagroso porque com toda a técnica do Mossad, sem a ajuda de Deus, qualquer detalhe que desse errado, ele foi preciso para matar as pessoas que estão controlando o Irã de uma forma opressora. Então eu quero te perguntar assim, independente da história do passado, tá? Sem querer discutir 10 ela. segundos. No presente, né? No presente, o povo iraniano, grande parte, comemorou ataques de Israel a esse governo, né? Então a gente vê que talvez Israel está libertando o Irã da sua opressão. Bem, Israel matou no seu ataque 200 civis, entre eles crianças, né, como foi colocado em fotos, então assim, não é uma libertação nenhuma. Israel, ele se comporta como uma azeitona, mas é uma azeitona muito poderosa, né? Se vocês lerem o livro do escritor judeu Avi Shleim, que é A Muralha de Ferro, ele coloca como Israel, né, ali naquele país que é pequeno, ele projeta seu poder por todos os países da região, né? Então assim, Israel, eu não considero de forma alguma Israel uma democracia, nem no contexto do Oriente Médio, por causa de suas leis, né? Então, assim, a gente tem as leis de requisição de terras de 1949, né? A gente tem
a lei dos ausentes de 1950. A gente tem leis, inclusive, para colocar supremacia de aceitação de comunidades que foi aprovada em 211, que funciona em 2011, aliás, que funciona basicamente da seguinte forma. Se tem 400 famílias israelenses vivendo num lugar e são todos judeus, eles podem legalmente proibir pessoas que firam, digamos assim, a composição do tecido social daquela sociedade, né, de viverem ali. E aí podem ser para qualquer pessoa. Um judeu falachá, né, se ele quiser morar ali, ele não pode, porque ele é etíope, ele é negro, ele é de outra corrente do judaísmo. Um árabe, e isso tudo é legal. Se eu criar aqui no Brasil uma lei e eu disser, ó, nesse bairro aqui, para não ferir o tecido social desse bairro árabe, judeu não mora nele. Se eu proibir, por exemplo, evangélico de morar aqui e o Estado aprovar isso, isso é aprovação do racismo. Uhum. Isso é aprovação do apartheid. Isso é aprovação da segregação racial, né? Então, assim, tem várias cidades de Israel que você tem ruas segregadas por etnia. Hebron, por exemplo. Você tem ruas onde árabes andam de um lado e judeus andam de outro lado. Uhum. Então, assim, isso aí não é visto em nenhum país do mundo democrático. Uhum. Então a gente não pode... Eu não concordo que Israel seja uma democracia, porque Israel governa milhares de pessoas que não votaram, não elegeram Israel. O Estado de Israel foi imposto sobre elas, né, nas suas, digamos assim, anexações de terra. Aquelas pessoas não recebem, digamos assim, cidadania plena israelense, como os palestinos que vivem na Cisjordânia, e são ainda assim controlados em sua mobilidade, seu acesso à água, seu acesso à energia elétrica, sua saída e entrada do território pelo Estado de Israel. Então isso não é uma democracia, isso é uma ditadura brutal. Se um judeu iraniano hoje, ele quer sair do país e quer ir para os Estados Unidos e voltar, ele faz isso, enfim, várias e várias vezes. Você tem várias, digamos assim, viagens nesse sentido, você pode fazer isso em qualquer lugar. Um palestino que ele quer sair da Cisjordânia, ele só sai se o Estado de Israel aceita. Mas ele só sai se o Estado de Israel aceita, não sendo um cidadão de Israel. Ou seja, ele é uma pessoa que vive num país onde ele não é um cidadão. Posso falar Então, sobre isso? assim... deixa eu só concluir. Tá, calma aí. Então, Tem assim, mais 2 minutos. dentro desse contexto, o Estado de Israel é um Estado que tem leis de segregação racial, tem leis que são racistas, e não só isso aí é colocado por mim como minha opinião, outras pessoas que viveram em países extremamente racistas no século XX, como, por exemplo, Desmond Tutu, quando ele vai viajar para a Palestina, ele vai falar e colocar, olha, o que os palestinos estão vivendo aqui ainda é pior do que a gente vivia na África do Sul. Então você tem não só a segregação, mas você tem uma gradação. Então, por exemplo, os que são chamados de árabes israelenses, que são 20% da população de Israel, eles vivem em 3% do território israelense, ou seja, apinhados ali dentro. Aí você tem... Eles já são governados dessa forma. Aí você vai para a Cisjordânia. Não são, né, cidadãos oficiais de Israel, mas são governados pelo exército israelense. Dizer que assim, tem o Estado palestino do Fatah que governa ali. O Fatah existe. Uhum. Mas, assim, o dinheiro é Israel que controla, a energia elétrica, todas as coisas são básicas para uma sociedade funcionar, é controlado pelo Estado de Israel. E aí, se a gente sai para os palestinos B, para os palestinos C, que são os de Gaza, aí você vai ter um controle ainda pior. Você vai ter um controle ainda mais brutal, você vai ter um controle ainda mais terrível. Para vocês terem uma ideia, um cidadão israelense judeu e um cidadão palestino, que é controlado por Israel nas zonas ocupadas da Cisjordânia, você tem, inclusive, maioridades penais diferentes por etnias diferentes. Imagina, ó, aqui no Brasil, se tu é negro, tua maioridade penal é X, se tu é branco, tua maioridade penal é Y. Isso em lugar nenhum no mundo ia ser chamado de democracia. Isso, assim, é uma ditadura racial, né, que é terrível. Ou seja, as pessoas, elas nascem num lugar, elas existem num lugar, e elas não têm direitos a absolutamente nada daquele Estado, a não ser continuarem, digamos assim, existindo ali de qualquer forma, sem direitos, inclusive, até a coisas básicas, como, por exemplo, direito à coleta de água da chuva. Vários vídeos de palestinos que constroem cisternas para coletar água da chuva, vem o exército de Israel, vai lá e destrói as cisternas. Então, assim, é um Estado que funciona dessa forma. Assim, pelo menos no que se tem concebido no Ocidente por democracia, não é democracia. Agora, é democracia para um determinado grupo de pessoas, né? Os judeus israelenses, eles vivem na democracia. Você vai ter ali dentro diversos grupos judaicos que disputam o poder. Você vai ter partidos de direita, partidos de esquerda, partidos religiosos, partidos que não são religiosos, que representam as comunidades Mizrahi, as comunidades, enfim, judaicas ashkenazes. Você vai ter todos ali dentro do Estado de Israel. Agora, você sai desse recorte demográfico, a população israelense, digamos assim, vive dessa forma. Só um pouco. Bom dia. Pode ir. Obrigado, né, pela expor a tua posição. Então, em primeiro lugar, eu digo assim, muitos dos fatos que você trouxe aqui, né, como alguém que morou alguns anos em Israel, eu sei que eles não são verdades, apesar que pode ser que algumas mídias, desculpa,
que algumas mídias transmitam essas informações, tá? Dessa forma. Mas como eu disse desde o começo, eu não vou discutir sobre fatos, porque aí fica uma discussão sem fim. Mas eu queria falar com você sobre os pontos que a gente sim concorda, tá bom? Em relação a isso. E a gente pensar no porquê, tá? Então, primeiro, vou falar pontos que eu acho que a gente concorda. Eu falei sobre os 2 milhões de palestinos, né? Que eles vivem de uma forma geral dentro do território israelense, porque tem muita gente que não sabe, né? Como ele falou, tem os 2 milhões de palestinos que moram em Israel e têm todos os direitos iguais. Se você não considera que é iguais, então vamos falar praticamente iguais de todos os israelenses. O que já diz para essas pessoas que gostam de polêmica no Instagram de genocídio é até uma piada, certo? Porque não existe um genocídio no qual você aceita de forma praticamente irmã pessoas que vivem no mesmo território que você, que participam do exército israelense, e você esqueceu de falar um ponto, tem partido na política. No Knesset, que é o parlamento de Israel, você tem árabes muçulmanos que eles têm partidos políticos e eles têm posições dentro do parlamento. Então, isso aqui em primeiro lugar. Existe sim a questão, né, da área B e C, como você falou, que seria a Cisjordânia, né, para quem não conhece, olha depois no mapa, e a faixa de Gaza na qual, infelizmente, aconteceu o 7 de outubro e toda essa história, que eu e você concordamos que é muito ruim. Ou seja, é um problema que ainda não foi solucionado. E ninguém em Israel está feliz com essa situação de ver realmente os palestinos não vivendo bem nessa região. Mas aí a gente vai ter que voltar um pouco à história. Como que acabou virando assim, né? Então nós sabemos que em 48, quando a ONU resolveu dar a terra de Israel para o povo de Israel, sem entrar agora nas minúcias, né? E no começo a ONU queria que isso fosse dividido entre 2 estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Os palestinos não aceitaram de forma alguma, e aí teve a Guerra da Independência, que inclusive foi a guerra que mais morreu judeu proporcionalmente, porque foi uma guerra muito, muito dura e poucos falam sobre ela. Agora, isso acabou gerando essa guerra, e depois a Guerra de 67, né, e a Guerra de 73. Foram gerando certas situações que ninguém sabia o que fazer com esse tal, tá, com todo respeito quando eu falo assim, vocês já vão entender, do povo palestino. Por que eu falo esse tal? Porque eu tenho amigos palestinos. E o povo palestino, eu não acho ele inimigo do povo de Israel. Aliás, eu queria falar aqui daqui a pouco sobre a minha dor e a minha empatia por todos os inocentes que eles estão sendo mortos ou que foram mortos na faixa de Gaza, que eles não têm nada a ver com o Hamas, que é um grupo terrorista, e que com certeza eles queriam estar livres do Hamas, tanto quanto Israel gostaria de estar livre com o Hamas. Por isso, eu queria trazer agora um ponto que eu acho que vale a pena a gente tentar construir, né, em cima disso. Nós dois concordamos que a situação na Cisjordânia não é boa e na faixa de Gaza menos ainda. Quem é o culpado por essa situação? Aí que vai ser a discussão, né? E eu não estou nem querendo isentar Israel. Eu acho que erros feitos de ambos os lados, inclusive o Rebbe de Lubavitch que eu mencionei antes, ele falava veementemente na época para não fazer acordos de paz de concessão de terras. Não porque ele era radical, mas porque ele percebeu que o objetivo daqueles grupos que estavam pedindo pedaços de terra não era com boa intenção de construir um Estado palestino, como realmente nunca foi feito. Até o Arafat ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele não cooperou para que isso acontecesse. E chegou no Hamas. E realmente eu não quero nem discutir, porque eu acho que pode ser culpa de algumas coisas de Israel e de outras, né, condições. Agora, qual é a parte triste? Que nos últimos 20 anos, quem governou aquela faixa de Gaza com 2 milhões de pessoas foi um grupo extremamente violento e extremamente terrorista, que educou crianças de colo, você vê nas fotos, com metralhadoras e com o ideal. Que o ideal é, eu vou falar até uma linguagem judaica, não sei como falaria isso no Islã, uma mitzvah, que seria uma boa ação, como se falaria isso no Islã? Existe esse conceito? Um mandamento divino? Não, existe, mas... tudo bem. Enfim, não lembro. Enfim, né, o nome que deve aparecer no Corão. Mas igual que nós temos, por exemplo, o mandamento de amor ao próximo, de visitar os doentes, de respeitar o pai e a mãe. Eles acreditam que é uma mitzvah, que é uma boa ação, você se explodir para matar judeus e você ganhar 72 virgens no paraíso. Então essa ideologia, que eu acho que é uma sacanagem, desculpa a palavra, com o próprio povo palestino, é uma das coisas mais tristes que nós estamos vendo. Então, eu concordo com você que precisamos da liberdade da Palestina. Eu quero total a Free Palestine, from the river to the sea, mas que seja livre do Hamas. E se de alguma forma a gente conseguisse
finalizando, uma ideologia harmônica, que é o que eu estou tentando fazer aqui com você, Pronto, Rabino. poderíamos ter um Estado só mais 2 segundos, um Estado só, que, com as suas leis bem feitas, o povo judeu e o povo palestino muçulmano poderiam sim conviver em paz, como já aconteceu no passado muitas vezes. Bem, todos os estados racistas da história, eles vão utilizar, digamos assim, o substrato da população que eles estão ocupando no exército, na sua administração pública, em várias coisas. Por exemplo, a Alemanha nazista utilizava, né, digamos assim, indivíduos judeus, que eram os capos, para administrar os seus campos de concentração. A Índia, né, britânica, utilizava-se de oficiais indianos, né, ali dentro da sua administração. Mas não significa que porque o poder colonial ou de segregação e racismo utilizava da população local para algum grau de controle, que aquele Estado não era racista ou que aquele Estado era democrático. Se a gente for pegar a própria África do Sul do Apartheid, você vai ver que tem pessoas dentro do serviço de repressão que eram negros. Mas não significa que aquele regime era uma coisa boa, ou que era uma democracia, ou que era uma coisa bacana sobre isso. E assim, colocar a culpa do que acontece hoje com os palestinos no Hamas é a mesma coisa de falar o seguinte, olha, eu sou contra o câncer, mas eu sou a favor de continuar fumando, entendeu? Porque o quê? Não é nenhuma questão de o ovo veio primeiro ou a galinha, né? O Hamas vai surgir mais de 30 anos depois da criação do Estado de Israel. Os palestinos, eles não precisam de forma alguma do Hamas, digamos assim, ensinar eles para que eles odeiem o Estado de Israel. Porque eles já nascem brutalizados pelo Estado de Israel desde o útero. Você tem ali, na fronteira da faixa de Gaza, um controle, até inclusive de quantas calorias de glicose os palestinos vão poder consumir, né? Isso aí são dados das Nações Unidas, que colocaram o que acontece na faixa de Gaza como um cerco medieval e colocaram esses pontos e esses dados. Então, assim, mas isso assim, você não precisa acreditar nas Nações Unidas. Você pode pegar as fotos das crianças famélicas e desnutridas. Na minha prova contrária, desculpa. E mortas na faixa de Gaza. Então, assim, você vai ter... Assim, os palestinos, eles odeiam o Estado de Israel, muitos deles, porque eles vivem o Estado de Israel. Não precisam ser ensinados, não é uma ilusão. Não é uma ilusão que hoje um pai palestino pegou a cabeça do filho dele, botou num saco e levou pra poder enterrar. É uma realidade. O Hamas não precisa ensinar isso pra ele, entendeu? Então, assim, porque o Hamas ensina que se você se explodir, você vai ter 72 vítimas. Bem, olha, dentro da história do Estado de Israel, você tem a aparição de grupos que eram considerados terroristas pelas potências ocidentais na criação do Estado de Israel e que depois foram apatriados e transformados no exército israelense, como o Irgun, como o Haganah, enfim, a Gang Stern, você tem vários desses grupos e que faziam isso. Eu não posso chegar e dizer que eles ensinaram os judeus e é por isso que o problema vai surgir disso, né? Você tem ali os palestinos vivendo brutalizados, sem leis, num cerco terrível, porque assim, o Hamas, ele governa Gaza, mas as fronteiras são controladas por Israel, o espaço aéreo é controlado por Israel, o mar é controlado por Israel. Qual é o governo que o Hamas tem? O Hamas existe ali dentro. E todos os povos do mundo, quando vão passar por um período de ocupação, massacre, usurpação de terras, expulsão, eles vão formar milícias. Os irlandeses fizeram isso, os escravizados no Haiti fizeram isso, os escravizados no Brasil fizeram isso. Imagina se eu falar o seguinte, o problema dos quilombos não é da escravidão ou do Estado brasileiro que existia naquela época daquela forma. O problema é daquele Zumbi dos Palmares que ensina que os negros vão ter 72 vidas depois que eles morrem. Isso assim, do ponto de vista da linearidade de raciocínio, isso não faz sentido. O ódio que os palestinos sentem e os grupos que são formados pela brutalização. Você vai ver que todos os fundadores do Hamas, eles eram filhos de refugiados que, assim, viram suas famílias sendo massacradas, viram suas famílias sendo expulsas, vão, inclusive, como Yasser Arafat, nascer na fronteira, ali no Egito, por exemplo, e vão querer voltar para poder adquirir seu território de volta, suas casas de volta, suas famílias de volta. Então, assim, Israel não estabelece um estado de igualdade. Você tem classes raciais ali dentro, com leis, porque o palestino pode pegar um ônibus, o palestino pode frequentar uma escola, bem, com muitos aspas, né, porque você sabe que tem uma gradação de o que é considerado um palestino, digamos assim, doméstico e o que não é, e eles não podem se relacionar entre si. Um palestino de Gaza não pode se casar legalmente com um palestino da Cisjordânia, e um árabe israelense não pode se casar com um palestino dentro da faixa de Gaza. Você tem até problemas na questão reprodutiva, né, disso aí. Então, se você cria tantas leis para colapsar a capacidade da perpetuação de um povo, isso não pode ser chamado de democracia em lugar nenhum do mundo. Isso é uma ditadura infinitamente pior do que se eu chegar aqui e disser, olha, amanhã todo mundo vai ter que andar de boné de abarreta no Brasil. Quem não tiver de boné de abarreta vai ser preso. Você consegue se adaptar à vida de viver de boné de abarreta aqui dentro do Brasil e é uma coisa adaptável. Agora, se eu disser assim, ó, a partir de amanhã vocês vão ter 2 horas de energia elétrica por dia. A partir de amanhã todas as terras agricultáveis vão ser colocadas para colonos paraguaios. E toda vez que você se levantar
pra se revoltar contra isso, eu vou bombardear todo o bairro que você tá, e se você fizer isso, eu vou dizer que você é um terrorista. Então, assim, essa é a grande questão, entendeu? Digamos, os grupos paramilitares palestinos, eles nascem desse tipo de brutalidade. 10 segundos. Não, tá bom. Acho